Na aula de hoje, vamos falar sobre a origem da vida e as diversas teorias que existem sobre esse conteúdo. Criacionismo fixista acredita que Deus criou todas as coisas e todos os seres vivos. As espécies elas são imutáveis e elas não sofrem processo evolutivo, ou seja, não vão mudar conforme o passar do tempo. Elas apresentam a mesma aparência de quando foram criadas. Outra coisa, a Terra não tem milhões de anos, ela vai ter milhares de anos conforme esse pensamento. No evolucionismo teísta, acredita que Deus criou todas as coisas, ou os seres vivos, e esses seres vivos são passíveis de mudança, de transformação ou evolução. Que com o passar de milhares de anos, os seres vivos vão sofrendo transformação. Aqui temos aqui somente para ilustrar, né, uma forma de evolução, mas essa forma é erroneamente colocada, porque na verdade a evolução ela é tratada como uma árvore genealógica com vários ramos, vários nós. O ser humano ele passou por vários processos e ele apresenta vários ancestrais. Então, a evolução não é tão linear dessa forma. Mas, resumindo, o evolucionismo teísta tenta conciliar a teoria da evolução junto com o criacionismo, unindo as duas teorias em uma só. Na teoria da panspermia, acredita-se que a Terra ela foi infectada com bactérias extraterrestres ou alienígenas. Essas bactérias vieram de outro lugar do universo ou de outros planetas e que, quando infectaram esses meteoritos, ao cair na Terra, começaram a se espalhar pelos oceanos, aí dando origem a vários seres vivos pelo processo de evolução. Então, qual o problema dessa teoria da panspermia? É que eu apenas retiro o problema de um lugar e coloco em outro lugar, né? Não dá para saber como esses seres vivos surgiram em outros lugares do universo. Apenas cria um questionamento. Como foi possível que essas bactérias infectaram esses meteoritos? Na teoria de Oparin e Haldane, aqui está Oparin, aqui está o biólogo Haldane, eles acreditam na evolução química, ou também chamado de sopa primordial. Inicialmente, a Terra era uma bola de fogo, com várias atividades vulcânicas, atmosfera primitiva. A Terra apresentava raios, relâmpagos, atividades vulcânicas e era extremamente quente. Os vulcões eliminavam vapores de água junto com alguns gases venenosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, amônia, entre outros. E aí, com o passar do tempo, a crosta terrestre foi se esfriando. E aí, esses vapores de água começaram a se condensar e formar os nossos oceanos primitivos. Esses oceanos primitivos eram ricos em nutrientes e compostos químicos. Para justificar essa sopa primordial e de que os seres vivos vieram dos oceanos primitivos, Stanley Miller, esse cientista aqui, e Harold Urey, em 1953, esse outro aqui, eles criaram um experimento com dois balões ligados por tubos de vidro. Nesse primeiro balão era esquentado água, né, liberando vapor que iria ser conduzido até um segundo balão. Nesse segundo balão existia dois eletrodos liberando descargas elétricas. Isso era para espelhar a atmosfera primitiva. É uma forma de demonstrar como era a atmosfera primitiva. Nesse balão também foram colocados gases da atmosfera primitiva, uma suposição de como seriam esses gases. Provavelmente teria metano, tá bom? CH4, hidrogênio, amônia, NH3, vapor d'água e CO2, ou dióxido de carbono. Dependendo de cada livro, pode haver uma pequena variação na composição aqui, na quantidade desses gases. Então, ao se colocar esses gases, mais descargas elétricas e vapor d'água, ao se condensar esse vapor d'água, esse líquido aqui no final do processo foi coletado e se observou 4 tipos de aminoácidos dentro dessa água.
Professor, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas fundamentais para formar as proteínas. As proteínas são moléculas que formam os seres vivos. Então, para que se tenha vida, são necessários 20 tipos de aminoácidos e nessa água foram coletados 4 aminoácidos. Para contribuir ainda mais com essa teoria, Sidney Fox, em 1957, está aqui, ele criou um experimento. Primeiro temos que entender que os aminoácidos são moléculazinhas que se unem para formar peptídeos. Esses peptídeos vão começar a se enrolar para formar uma proteína. Então, no momento em que ele esquentou 2 aminoácidos, ele criou um processo de desidratação. O que é desidratação, professor? Essas 2 moléculas se uniram e liberaram uma molécula de água. Então, no momento que se retirou uma molécula de água, houve a formação de um dipeptídeo, que é a união de 2 aminoácidos. Com o aquecimento, essa desidratação acontecia e novos aminoácidos se uniam até formar um peptídeo. Esse peptídeo ele começou a se enrolar para formar proteínas e essas proteínas poderiam ser observadas aqui com essas microesferas, representando aqui a união de várias proteínas. Então, com o experimento de Sidney Fox, com o aquecimento de aminoácidos para a formação de proteínas, se observou que provavelmente essas proteínas tenham se formado em cima da rocha quente e no momento em que batia uma onda, essas proteínas eram levadas para os oceanos, deixando o oceano rico em proteínas primitivas. Então temos aqui uma partícula de proteína. Essa partícula de proteína começava a se unir com camadas de água e a se unir com mais proteínas, formando um coacevado complexo, que é a união de várias proteínas com água, né? E isso aqui pode ser observado nessa imagem, né? Esse coacevado. Então, com o passar do tempo, esses coacevados foram sofrendo mudanças até chegar numa célula primitiva. Qual o problema dessa teoria? É que existe uma lacuna gigante da formação dos coacevados até se chegar a uma célula primitiva. Porque, de acordo com uma célula primitiva, ela deve ter basicamente uma membrana lipídica. Essa membrana lipídica aqui tem que ter fosfolipídicos, que vão formar uma dupla camada, e além de ter um material genético, inicialmente um RNA, que é o material genético mais simples, que é capaz de formar suas próprias enzimas. Além desse RNA, deve ter proteínas dentro dessa célula primitiva. Essa célula primitiva ainda tem que ter a capacidade de se autorreproduzir e de gerar energia através de fagocitose. Então, dá para observar que ainda existe uma lacuna entre esses coacevados e essa célula primitiva. Mas, mesmo assim, essa teoria de Oparin-Haldane ainda é uma das mais aceitas no meio científico. Ao se formar uma célula primitiva, se fez vários questionamentos. O primeiro, como ela ganhou capacidade de divisão celular ou de autoduplicação? Como é o metabolismo energético daquela célula? Como ela conseguiu sobreviver e gerar energia? Então, apareceu 2 hipóteses. A hipótese heterotrófica, em que a célula primitiva era um ser procarionte, provavelmente uma bactéria primitiva, que não tem membrana no núcleo. Heterotrófico, que não fabrica seu próprio alimento. Anaeróbico, que não apresenta oxigênio e vive na ausência desse oxigênio, formando fermentação, que é a degradação de proteínas. Pode também ser açúcar, mas provavelmente fosse proteínas, que existia aminoácidos na época, em que essa fermentação liberou gás carbônico e energia para a célula. Essa é a hipótese mais aceita pelo fato de ser a mais simples. Outra hipótese é a da heterotrófica, em que o ser vivo era um ser procarionte, autotrófico, fabricava seu próprio alimento,
na ausência de oxigênio, né, anaeróbico, através de quimiossíntese. O processo de fotossíntese é descartado porque ele é mais complexo. Então, na quimiossíntese se fala o seguinte: substâncias inorgânicas são usadas no processo de oxidação, gerando subprodutos. Durante esse processo, há liberação de energia. Essa energia é usada para que o gás carbônico e a água se unam para formar moléculas orgânicas. E através dessas moléculas orgânicas se pode criar energia para a célula. Então, finalizamos a aula por aqui. Valeu, até a próxima!